A imagem de uma planta carnívora em ação funciona como uma armadilha camuflada, produz efeitos fantásticos. Era perfeita para um filme de terror. Mas a verdade é que estas plantas são bastante delicadas. Hoje viemos ao Jardim Botânico de Lisboa falar com o professor Fernando Catarino, que nos vai dizer mais umas coisas sobre estas espécies vegetais. Boa tarde, professor. Boa tarde. Está bom. Então, Viemos hoje aqui ver as suas plantas carnívoras. mas são muito bem-vindos. Eu gosto muito de ter gente aqui no meu jardim para mostrar coisas bonitas. Plantas que comem insetos. Muito obrigada por nos receber. As plantas carnívoras só se alimentam de insetos? Não, elas alimentam-se como as outras plantas, mas porque têm que ter uma dieta muito equilibrada. Elas precisam de bife, precisam de aminoácidos, mas elas não comem bife. Mas depois elas têm enzimas que digerem aquilo, comem os bifes dos insetos, comem os músculos dos insetos, fazem azote e com isso têm uma bela adubação e crescem muito bem. Mas, professor, pisou-me! desculpe, mas eu sou tão desastrado. Eu tenho umas botas um bocado estranhas. Eu peço imensa desculpa. Não se preocupe, não se preocupe. Acontece-me a toda a hora. Mas pronto, continua. Bom, mas eu estava a dizer então que as plantas alimentam-se de quê? Essencialmente da água, como todos os seres. As plantas são capazes de se alimentar do ar, tiram o carbono do ar. Todos os meninos já ouviram falar que as plantas são capazes de fazer fotossíntese e fazem os alimentos todos, mas essa história de elas serem capazes de não serem capazes, algumas, de ir buscar o tal azoto, para isso inventaram 1001 estratagemas para enganar os insetos. As plantas arranjaram maneira de, nas folhas, elas são capazes de produzir uns gotinhas de uma espécie de cola, de uma goma, e os insetos são atraídos porque elas têm umas cores muito bonitas e veem aquilo a brilhar e vão lá, ficam lá presos e depois querem fugir, e quanto mais querem fugir, mais ficam enredados. E então as plantas têm umas glândulas como se fosse um estômago do lado de fora, um estômago virado ao contrário, e então fazem a digestão dos insetos por aquelas glândulas que estão nas folhas delas. Então, mas é verdade que conseguem digerir carne humana, assim, se for aos bocadinhos? Sim, podem digerir até queijo. Havia um professor velhinho, o professor Quintanilha, fez umas experiências com as nossas plantas carnívoras em que cortava queijo, pedacinhos de queijo fresco muito pequeninos, e punha lá e ficava ali horas e tal a ver. É claro que demora muito tempo, mas o que é certo é que o queijo desaparecia. São golosas, como nós também somos golosos, nós gostamos de coisas boas, quando temos fome gostamos disso, gostamos de batatas fritas. Batatas fritas não, apaga.